respeitosa. E, inclusive, porque pode criar uma certa discriminação em cima da Você criança com Down. imagina, se nós estamos falando de inclusão, não é? Você colocar uma pessoa ali perto do meu filho, como é que meu filho vai se sentir incluído? As outras crianças vão se sentir diferentes. Por que ele precisa de alguém ali do lado dele? Se a gente está falando em inclusão, a gente faz questão de que isso não aconteça. As pessoas têm que estar ali de forma igualitária. Obviamente, tem uma necessidade, uma dificuldade na locomoção, na dificuldade de acessar um banheiro. Obviamente, chama-se um profissional lá de fora, ele vem, ele dá aquela assistência, ele leva aquela criança, depois a criança vem para a sala e fica na sala. Não precisa de uma pessoa ali... Mas é uma assistência eventual, não Exatamente, uma eventual. Contínua, a gente não concorda. Bom, então, do ponto de vista prático, se trata de uma escola pública, deve-se denunciar ao Ministério Público. Se se trata de uma escola privada, uma escola particular, denuncia-se também ao Ministério Público e ao PROCON ou não? Eu diria ao Ministério Público. Eu acho que eles agem de uma forma assim. No caso da escola pública, eu ainda não ouvi esse tipo de denúncia. O que ocorre na escola pública é que falta monitores. E a gente sente a dificuldade. Isso aqui em Brasília, a gente está tendo essa dificuldade nesse momento. Tem dificuldades materiais, exatamente. Né? A escola se temos aqui em Brasília, no restante do país né? Também. Né? Então, no momento, estamos com falta de monitores. É necessário que esses monitores sejam contratados para que eles deem essa assistência nas escolas públicas. Nas escolas públicas não existe essa cobrança de um profissional. Mas existe a falta do monitor, o que dificulta também a vida desse professor, que atende, por exemplo, na sala da minha filha tem 18 crianças. Obviamente, em algum momento, essa professora tem que se deslocar. Óbvio que tem que ter... Sua filha tem 6 anos. 6 anos, né? Então, ela precisa dessa ajuda. Ela ainda não consegue alcançar um vaso, que é um vaso enorme, para que ela possa ter acesso àquele vaso. É preciso que alguém a ajude. E isso deve acontecer com outras crianças da faixa etária dela, não é? Então, é preciso que essas escolas contratem, tenham os monitores para que eles possam dar essa assistência. E quanto às escolas particulares, que existe essa cobrança, eu não estou dizendo que todas, mas a gente tem ouvido muitas denúncias de muitas escolas que cobram por uma pessoa ficar ali junto dessa criança com síndrome de Down. Dessa experiência toda que você tem tido da federação, das associações, você certamente, não só por ser mãe de uma criança com Down, você certamente também aprendeu muito. E eu queria que você falasse de alguns relatos que te emocionaram quando você estava interagindo com essas mães, com essas famílias. É muito bom, é muito gostoso quando você vê o teu filho desenvolvendo, o teu filho falando, o teu filho andando, e a gente se emociona muito. Eu me emociono muito com a minha filha. No domingo eu a levei ao cinema, né? E ela se comporta tão bem no cinema, ela pedia silêncio para as pessoas. Silêncio, gente, silêncio. As pessoas fazendo barulho enquanto ela estava vendo o filme. Então, estavam atrapalhando ela. E ela se comporta tão bem, ela senta-se diante daquele telão, ela come a sua pipoca, ela interage, ela se diverte, ela torce para o vilão, né, o que é melhor, ela torce para o vilão que dá ação para o filme, né, o que é muito legal. E quando a gente se encontra, né, com outras tantas mães, a gente vê a mãe da Aliane, que está com 48 anos, ela está trabalhando no STJ. Né? Então é uma emoção você ver uma pessoa com síndrome de Down está contratada, está trabalhando no STJ. Né? A gente vê menino contratado aqui na Câmara dos Deputados, na Câmara. Alguns já constituíram família também. Sim, alguns constituem famílias, né? E alguns já têm filhos, inclusive. Então, isso nos emociona muito, porque a gente se reporta lá no passado, quando a gente estava grávida, que nos pediram para abortar porque seria uma criança com síndrome de Down. E eu fico muito feliz por jamais ter pensado em tal atitude e ver o tanto que a minha filha tem desenvolvido, o tanto que as pessoas com síndrome de Down têm caminhado, né? O tanto que elas têm evoluído, o tanto que elas têm construído. Então, isso nos deixa muito felizes, assim, cada vez mais otimista, cada vez mais unido, chamando as pessoas para se unir com a gente caminhar junto, porque a gente percebe o seguinte: no momento em que estamos juntos, no momento em que falamos a mesma língua, a gente faz com que essas pessoas andem também, a gente faz com que eles caminhem, com que eles evoluam. E eu digo, a minha filha vai estar na presidência daqui a alguns anos, né? Ela não vai estar, né? Eu sempre digo, minha filha vai, do jeito que estamos indo, estamos evoluindo, estamos crescendo tanto, que daqui a pouco a Luísa estará trabalhando na presidência, por que não? Ou seja, vencer o preconceito é o primeiro passo para a inclusão social. É verdade, vencer o preconceito. Eu acho que esse ainda é o nosso grande vilão, né? Não é a síndrome. O grande vilão dessa história toda é o preconceito. Mas estamos vencendo. Estamos vencendo, né? Então a gente sempre aconselha.
Conheça uma pessoa com síndrome de Down, conviva com ela e você vai ver quanta diferença, vai ver que ela é igualzinha a todos nós, né? Que é uma pessoa tão comum quanto todos nós. Precisa de alguns empurrõezinhos, a gente está sempre ali para dar, mas nos dá muita alegria, nos dão muita alegria, nos trazem, sabe, nos fazem, nos sentirmos às vezes assim, que temos muito que caminhar para chegarmos perto deles. Muito obrigado, Lourdes, pela sua presença e pelos seus ensinamentos aqui no Cidadania. Cidadania conversou com Lourdes Marques Lima, presidente da Federação das Associações Brasileiras de Síndrome de Down. Se você quiser uma cópia, mandar críticas ou sugestões para o nosso programa, acesse www.senado.gov.br/tv. Até o próximo Cidadania.